Olá pessoal, sou o Pastor Gutierrez, vim trazer uma mensagem para o seu coração. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não assistiu às outras devocionais, clica aqui no card que tem a lista completa e a sua vida vai ser edificada. Certamente você já escutou a história do rei e o seu súdito que era um servo do Senhor. O súdito sempre dizia para o rei: meu rei, Deus é bom. Ele sempre repetia essas palavras. E numa certa ocasião ele estava com o rei caçando e foram atacados por animais selvagens. Nessa ocasião o rei perdeu um dos seus dedos. O rei ficou furioso, prendeu o seu súdito e disse para ele: você é um mentiroso, Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, Ele não iria permitir que uma tragédia dessa acontecesse comigo. O súdito então ficou preso, o tempo passou e numa outra ocasião o rei estava novamente caçando e ele foi sequestrado por uma tribo de canibais. Esses homens prenderam o rei e iriam sacrificá-lo para o seu Deus. Mas quando iriam matar o rei, perceberam que estava faltando um dos seus dedos. E na crença religiosa daquele povo, eles não poderiam oferecer um sacrifício incompleto e assim soltaram o rei. Imediatamente aquele rei foi até a prisão, soltou seu súdito e disse para ele: você estava certo o tempo todo, Deus é bom. Se eu não tivesse perdido o meu dedo, aquela vez que nós fomos atacados, uma hora dessa eu estava morto, eu teria sido sacrificado. O que eu não entendo é como que esse Deus bom permitiu que você, um servo fiel, fosse preso injustamente. E aquele súdito disse: meu rei, se eu não tivesse sido preso, certamente eu estaria com você e eu tenho os meus dedos completos. Eu teria sido sacrificado e eu estaria morto agora. Deus é bom, meu rei, Deus é bom. Querido, Deus é bom, mesmo quando coisas ruins acontecem conosco. Eu quero chamar a sua atenção para o texto de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Leia depois com calma esse texto. O texto narra uma das tempestades que os discípulos enfrentaram na caminhada com Jesus. O texto diz que Jesus estava no barco com seus discípulos, o vento começou a soprar forte, as ondas começaram a bater no barco, o barco já estava cheio de água e os discípulos ficaram com medo. Nesse momento Jesus estava dormindo e os discípulos acordaram Jesus e disseram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Eles questionaram a Jesus. Quantas vezes a gente não faz assim? Quantas vezes nós não questionamos Deus e perguntamos: Deus, o Senhor não está vendo essa tempestade? Deus, por que o Senhor permitiu esse luto, essa dor, esse sofrimento? Quantas vezes nós agimos assim? Mas a resposta de Jesus para os seus discípulos naquele momento foi a seguinte: por que vocês são assim, medrosos? E ele perguntou: acaso não tendes fé? Queridos, os discípulos já caminhavam com Jesus há algum tempo. Eles já haviam visto milagres, sinais, prodígios. E Jesus agora está perguntando para eles: mesmo assim, vocês ainda não têm fé? Vocês não conseguem confiar em mim? Calma, eu estou no barco. E o texto diz que Jesus repreendeu o vento naquele momento e ele disse para o mar: acalme-se, aquiete. E houve naquele momento grande bonança. E entenda, o que aconteceu naquele momento não foi que o vento parou de soprar e o mar começou a acalmar, não. Quando Jesus disse: acalma-te, imediatamente o mar se aquietou. As águas ficaram paradas naquele momento. E o versículo 41 diz que os discípulos temeram ao Senhor naquela hora. É para isso que servem as tempestades, para nos levar a experiências mais profundas com o Senhor Jesus. Deus tem um propósito bom em todas as coisas, inclusive nas tempestades. Essa passagem termina com os discípulos perplexos, impressionados, se perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. É aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e está vivo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde voltará para julgar vivos e mortos. É aquele que reina de forma soberana sobre tudo e sobre todos. É aquele que não mudou. É aquele que continua sendo o mesmo, é aquele que continua cuidando dos seus discípulos, é aquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É aquele que continua sendo bom. Portanto, não tenha medo, tenha fé naquele que é poderoso sobre tudo e sobre todos. Que Deus te abençoe. Obrigado você que assistiu até aqui e não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar essa mensagem com um amigo e de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida.